Atenção, este vídeo tem spoilers. Já fazia muitos anos que eu ouvia falar de um infame filme de terror japonês lançado décadas atrás. House, de 1977, dirigido por Nobuhiko Obayashi. E por que ele é infame? Porque ele ganhou a reputação de ser um dos filmes de terror mais surtados já feitos em toda a história do cinema. Nele, somos apresentados a uma jovem que passa uns dias de férias na casa de uma tia que ela mal conhece. E para fazer a viagem ficar mais divertida, ela leva as melhores amigas dela também. Só que chegando lá, a gente descobre que a tia não é tão boazinha assim e que a casa dela é um lugar mal assombrado que vai transformar a vida das garotas num inferno. E é dessas cenas de assombração que vieram os instantes que fizeram House ficar famoso. Temos cabeças voadoras, colchões assassinos, pianos que comem dedos, gatos com poderes sobrenaturais, pessoas que somem dentro de geladeiras, entre muitas outras imagens surreais. Pois bem, depois de tanto tempo ouvindo falar de House, eu finalmente assisti ele pela primeira vez alguns dias atrás. E uma coisa ficou clara pra mim: eu tinha subestimado o filme. Porque do jeito que as pessoas descreviam, eu achava que esse seria um daqueles filmes de terror tão ruins que ficam bons, entre aspas, ou simplesmente um filme surtado sem coerência nenhuma e que acaba nos encantando de forma acidental. Mas House não é isso. Sim, ele é surtado, trash e bizarro. Mas se ele nos diverte, é totalmente de forma planejada. Porque House talvez seja o filme de terror com o maior senso de diversão que eu já vi. E é isso que faz ele ser uma obra tão única. Veja bem, eu não tô dizendo que esse é o filme de terror mais divertido já feito. Eu tô dizendo que ele é o que tem o maior senso de diversão. Sim, tem uma diferença, por mais sutil que ela possa parecer. Mas antes a gente precisa falar sobre a relação entre terror e diversão. Afinal, para muitos, a ideia de ver filmes de terror não remete de jeito algum à diversão. Porque, para quem não gosta do gênero, é quase inconcebível que uma obra que te dê medo possa ser também entretenimento. Mas, para nós, fãs de terror, o gênero é sim divertido, por uma infinidade de motivos, indo da adrenalina de sentir o coração palpitando ao sentimento de catarse que esses filmes nos proporcionam. A gente consegue se divertir com essas histórias sobre coisas pavorosas. E se o filme de terror, ainda por cima, é um daqueles trashes e exagerados, ou então se é uma comédia de terror, o potencial de entretenimento pode ser ainda maior. Porque obras assim não só nos assustam, mas podem fazer a gente rir, que talvez seja a expressão física máxima da diversão. É por isso que tantos filmes de terror podem ser considerados genuinamente divertidos. Agora, um filme de terror que tenha um senso de diversão, isso é mais raro de se ver. Tá, Max, como assim? Qual a diferença entre um filme divertido e um filme com um senso de diversão? Bom, pra mim, um filme com senso de diversão é aquele que não se contenta só em entreter a gente, ele também quer se entreter durante o processo da sua criação. É aquele filme que parece estar extasiado com a oportunidade de contar uma história em imagem e som. Por isso, ele tem prazer em explorar a linguagem cinematográfica, em brincar com as possibilidades narrativas do cinema. Em outras palavras, um filme com um senso de diversão é aquele que parece estar se divertindo consigo mesmo por ser um filme. E, por tabela, ele acaba divertindo a gente também. E se isso já é raro de se ver no cinema como um todo, que dirá então dentro de um gênero tradicionalmente sério como o terror? Sim, muitos desses filmes são divertidos, mas raramente eu vejo um filme de terror que parece estar se divertindo com o fato de ser um filme de terror. Pânico é um dos raros exemplos, já que ele usa a metalinguagem para, simultaneamente, criticar e celebrar os filmes slasher. Mas, para outros filmes, ser metalinguístico não é o bastante. Basta olhar para outros filmes de terror que seguiram essa onda autorreferencial e, mesmo assim, não conseguiram trazer o mesmo senso de diversão. Fora que ser um terror autorreferencial não é um pré-requisito para trazer o senso de diversão. E o melhor exemplo disso é justamente House. Esse não é um filme que fica olhando pra gente dizendo: olha só, gente, eu sei que eu sou um filme de terror. Mas mesmo assim, ele deixa claro o quanto ele tá curtindo o fato de ser um filme de terror. E esse senso de diversão vem de vários fatores diferentes dessa obra lendária. A começar pelo diretor. Nobuhiko Obayashi começou fazendo comerciais e trabalhou com isso durante muito tempo.
Eram campanhas que precisavam ser chamativas e prender a atenção do público, e assim o Obayashi começou a desenvolver um estilo irreverente e inusitado. E enquanto isso, ele também fazia curtas-metragens autorais para ganhar prática com a arte do cinema. Mas a grande chance dele veio quando ele vendeu um projeto de filme de casa mal-assombrada para Toho, a maior produtora do Japão. Era uma conquista enorme e o Obayashi se jogou de cabeça no projeto, que lhe daria a oportunidade de levar para as telonas o estilo excêntrico que ele já tinha começado a desenvolver com as propagandas de TV. E o roteiro que ele tinha em mãos era muito especial. Uma história que misturava comédia e terror para criar cenas como outros filmes não faziam. Mas de onde ele tirou essas ideias tão absurdas? Ele tirou da mente de uma criança de 10 anos de idade. Mais especificamente, da filha dele, a Tigumi. Em entrevistas, o Obayashi contou que ele pediu a ajuda da filha porque adultos, abre aspas, só pensam em coisas que eles entendem e tudo fica em um nível entediante humano. Crianças conseguem imaginar coisas que não podem ser explicadas. Fecha aspas. Então foi daí que vieram as cabeças flutuantes, as lenhas voadoras em chamas, os móveis assassinos, os relógios que aprisionam fantasmas, as piscinas de sangue, os homens que viram pilhas de bananas. Se essas cenas parecem aleatórias, é porque crianças têm essa imaginação caótica e sem regras. Sem contar que quando a gente é criança, a gente só tá interessado em se divertir o tempo todo. É como se o entretenimento fosse a única razão das nossas existências. Então, se a ideia era criar algo com um enorme senso de diversão, por que não pedir a ajuda de uma pessoinha cujo único objetivo é fazer coisas legais e empolgantes? Mas não pense que o senso de diversão de House tá somente no roteiro. Ele também tá na parte sensorial do filme. Aliás, eu diria que 90% do senso de diversão do longa vem da direção do Obayashi e como ele transmite esse sentimento pela encenação. A começar pela direção que ele faz das atrizes, que eram praticamente todas amadoras. O Obayashi quis estabelecer um ambiente de trabalho amigável nos bastidores. Por isso, segundo o cineasta, quando as câmeras não estavam rodando, ele passava parte do tempo entretendo as atrizes, cantando com elas, dançando com elas e jogando diferentes jogos. E talvez isso tenha feito diferença nas cenas. Porque desde os primeiros minutos, as performances estabelecem um tom amigável e contente para as personagens. Você sente o carinho e a amizade entre as protagonistas. Até os coadjuvantes parecem tomados por um constante espírito hospitaleiro. E nem mesmo as primeiras aparições horrendas são o suficiente para quebrar o espírito das personagens. Elas podem levar sustos, mas não demora para que elas logo retornem ao estado normal de animação. Até mesmo a tia, que é a grande vilã da história, é interpretada com leveza e despretensão. E assim, seria muito fácil esse estilo de atuação ser amigável demais a ponto de impedir o filme de ser perturbador. Mas esse tom alegre e inocente das performances criam um contraste inquietante com os eventos horrendos, especialmente quando o filme parte para um lado de violência mais gráfica. É que nem ver um desenho animado fofinho de repente ficar mega violento. No caso de House, foi a direção de atores que baixou nossa guarda para depois nos pegar de surpresa com essas imagens pavorosas. É como se o filme tivesse pregado uma peça na gente mesmo. E com cada departamento do filme, o Obayashi procurava novas maneiras de criar o senso de diversão, especialmente para dar vida a uma estética exacerbada. A fotografia, por exemplo, adota um visual meio nebuloso, que funciona tanto pro encanto, criando uma aura angelical para as personagens, quanto pro horror, estabelecendo ambientes soturnos. Já no campo da edição, o Obayashi quis usar todo tipo de técnica. Movimentos revertidos, cortes frenéticos, jump cuts, transições antiquadas, emulação de filmes mudos, inserção de texto na tela, redução da taxa de quadros por segundo. Parece que nenhuma ideia de edição era estranha demais. Enquanto isso, a direção de arte traz esses sets irresistivelmente artificiais, com backgrounds pintados em cores vivas. Tonalidades que depois transbordam do mundo natural para o mundo sobrenatural, já que a presença de forças malignas cria imagens tomadas por cores saturadas e texturas nauseantes. O que nos leva, enfim, ao departamento que é o maior responsável por passar a impressão de que esse filme é surtado: os efeitos especiais.
Para essa tarefa, o Obayashi poderia simplesmente ter contado com os especialistas em efeitos especiais da Toho. Mas em vez disso, ele decidiu coordenar os efeitos ele mesmo, ainda que ele não tivesse expertise nisso. Era porque ele realmente queria criar um aspecto meio tosco e bruto para essas cenas. O que definitivamente aconteceu. Objetos destacados do fundo, animações mescladas com live action, pedaços de corpos gigantes, pessoas em chamas, colagens caleidoscópicas banhadas em cores que saltam aos olhos. O surrealismo vai ficando cada vez mais fora de controle, reforçando a ideia de que esse é um inferno crescente e enlouquecedor. E isso criou alguns dos visuais mais únicos da história do cinema de terror. É evidente então que, mesmo sendo praticamente um estreante, o Obayashi já tinha um senso de estilo visual muito apurado. Ele sabia exatamente que tipo de estética ele queria trazer para House, uma que negasse a tradicional sobriedade do terror para, em vez disso, abraçar um excesso artístico desorientador, frenético e cheio de energia. É um impulso que faz o cineasta procurar o tempo inteiro por novas soluções criativas e por novas técnicas cinematográficas, para que cada cena seja única e arrebatadora. E se para isso for necessário quebrar certas regras, entre aspas, ou então trazer ideias meio toscas, bom, que seja. O que importava era que o resultado final fosse diferente de tudo que o público já tinha visto. Quando você termina de ver isso tudo pela primeira vez, é fácil achar que essa piração toda é meio gratuita, de tão sem sentido que ela é. E se esse fosse o caso, não teria nada de necessariamente errado nisso. Mas quando você entende melhor a história de vida do Obayashi, você percebe que esse senso de diversão tem um propósito mais profundo. Acontece que o Obayashi nasceu em Hiroshima, e ele contava em entrevistas que ele perdeu todos os amigos de infância na explosão da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Algo que impactou para sempre a relação dele com a arte. Segundo o próprio Obayashi, se expressar criativamente e curtir esse processo foi uma das principais formas que ele encontrou para lidar com o trauma. Então não é à toa que a gente vê essa temática do trauma da guerra aparecer em House, na subtrama da tia vilã. A gente descobre que quando ela era jovem, o noivo dela tinha sido chamado para lutar na Segunda Guerra. Os anos foram passando e ele nunca mais voltou. Só que, mesmo assim, ela esperava pelo retorno dele. Até o dia em que ela também faleceu, deixando para trás um fantasma vingativo que agora quer atormentar as garotas que têm a liberdade e a alegria de viver que foram tomadas dela pela guerra. Claramente, o Obayashi poderia ter expressado o trauma dele da guerra com um filme muito mais dramático e devastador. Mas, em vez disso, ele criou algo vivo, colorido, jovial e cômico. Como quem encontrou no prazer da criação cinematográfica a melhor resistência possível para o que existe de mais tenebroso na existência humana. Então, sob essa perspectiva, o senso de diversão de House deixa de parecer só uma extravagância para se transformar num verdadeiro manifesto artístico do Obayashi. Por conta de toda essa natureza estranhíssima de House, a Toho não tinha grandes expectativas para o lançamento do longa. Mas, para surpresa de todos, o filme foi um estouro nas bilheterias, conquistando principalmente o público jovem. E com o passar dos anos, a fama de House ultrapassou as fronteiras do Japão e ajudou o filme a conquistar um público internacional, elevando a produção a status de clássico cult. E ainda bem que o filme cresceu tanto assim, porque ele não merece ser subestimado como uma produção trash das antigas, daquelas que só nos entretém por acidente. Não. Se House nos marca e nos diverte, é porque ele faz isso intencionalmente, com uma visão artística clara e, acima de tudo, com uma paixão verdadeira pela arte de criar filmes. O resultado é isso aí. Uma obra que tinha tudo para ser um fracasso, mas que, em vez disso, virou um clássico admirado por aqueles que reconhecem como essa piração em forma de filme é um dos títulos mais singulares da história do cinema de terror. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções.
A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta. Você escolhe um valor e deixa um comentário que fica destacado com uma cor diferente. Mas, se quiser ajudar a gente com um valor mensal, aí você pode entrar na nossa campanha do Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos exclusivos para essa galera. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês via videoconferência. Os detalhes da nossa campanha estão no link aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ver falando ainda mais sobre cinema na internet, vocês podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.